Olá! Já parou para pensar no impacto que a crença numa vida após a morte tem na prática? Olha, a questão aqui não é nem tentar provar se ela existe ou não. O ponto é entender o que essa ideia muda de verdade no nosso dia a dia. Para a gente começar, que tal inverter a pergunta? E se esta vida aqui fosse tudo que existir? Se depois do último suspiro, tudo simplesmente acabasse? É um pensamento bem forte, né? E é justamente esse o nosso ponto de partida. Então, vamos começar explorando a influência da vida futura. E aqui é importante deixar claro, o foco não é provar nada, mas sim entender o papel dessa crença como um fator de moralização social, sempre conforme o entendimento do Espiritismo. E a premissa central dentro desse entendimento é essa. A crença na vida futura não é só uma questão de fé pessoal, individual. Ela é vista como o alicerce, a base mesmo para a moral e para a própria ordem da sociedade. E isso, claro, nos leva a uma questão fundamental. O que acontece quando uma sociedade inteira passa a ver o mundo como o fim de tudo? Vamos dar uma olhada nas consequências do que o Espiritismo chama de nadismo. Mas afinal, o que é nadismo? É bem simples. É a crença de que nada, absolutamente nada, existe além da vida material. Ou seja, com a morte do corpo seria o fim de tudo. Uma aniquilação total da consciência. Acabou. Agora, olha que contraste interessante. De um lado, sem a perspectiva de um futuro, o egoísmo meio que vira a regra. Afinal, por que eu vou me preocupar com o outro, né? Mas com a ideia de uma vida futura, surge a responsabilidade pelas ações. A lei do mais forte dá lugar a um propósito nos sacrifícios. E a moral, que poderia ser vista só como uma regra chata, um constrangimento social, passa a ter uma raiz, um significado muito mais profundo. E o resultado lógico disso tudo, que é bem duro de encarar, está expresso nessa frase. O mundo pertence aos mais fortes e aos mais espertos. Se não tem nada depois, a busca por levar vantagem a qualquer custo se torna, de certa forma, o caminho mais racional. Vamos parar para pensar um pouquinho. Sem um futuro, qual é o sentido de fazer um sacrifício pessoal? Por que suportar uma dificuldade hoje em nome de um bem maior? Ou então, por que se dar ao trabalho de se corrigir, de lutar contra um defeito, se no final tudo vai virar pó? O remorso, a busca por ser alguém melhor, tudo isso perde o sentido. Ok, mas aí surge uma objeção muito importante. Se acreditar num futuro é algo tão poderoso para a moral, por que a fé, por si só, parece não ser suficiente? Por que a gente ainda vê tantos problemas em sociedades que têm fortes tradições religiosas? Isso nos leva a pensar no vazio que foi deixado por crenças que, com o tempo, se tornaram vagas. A pergunta que não quer calar é essa, bem direta. Se a crença moraliza, por que tem tanta gente que crê e, ainda assim, pratica o mal? É uma questão fundamental. Se a gente não responder isso, o argumento todo fica fraco. Bom, a resposta, de acordo com a perspectiva espírita, tem a ver com a evolução do nosso próprio pensamento. Em uma era de razão como a nossa, em que a gente questiona tudo, a fé cega e aquelas noções muito abstratas sobre o futuro simplesmente não convencem mais. Não é suficiente para a mente que busca entender o porquê das coisas. E quais seriam, então, os obstáculos dessa crença mais tradicional? Primeiro, uma visão do futuro que muitas vezes é mística, meio nebulosa, pouco clara. Depois, aquela ideia de um destino já selado, uma sorte irrevogavelmente assinada, sabe? Isso não conversa muito bem com a nossa sede por justiça e por progresso. No fim das contas, tudo isso acaba criando um abismo, uma separação entre a vida presente e a vida futura, como se fossem duas coisas que não têm nada a ver uma com a outra. Então, qual seria a alternativa? É o que a gente vai ver agora. A proposta do Espiritismo é justamente conectar o futuro ao presente, apresentando uma visão que seja lógica, onde a vida futura não é um mistério, mas sim uma consequência direta das nossas ações. E a lógica por trás disso é, na verdade, bem simples. A gente já usa ela no dia a dia. Todo mundo se preocupa com o amanhã, certo? A gente planeja, estuda, trabalha. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso futuro próximo é uma consequência direta do que a gente faz hoje. A proposta é aplicar essa mesmíssima lógica à vida futura. É como se fosse uma jornada contínua, sabe? O passado nos moldou, nos trouxe até este ponto, o presente é o agora, é onde as nossas ações decidem tudo, e o futuro? Bom, o futuro não é um destino aleatório, é simplesmente a consequência lógica e natural do que a gente escolhe fazer agora. Então, a grande virada de chave é esta. A vida futura deixa de ser um destino vago, uma promessa distante, e se torna, de certa forma, uma fase atual, um complemento necessário da vida presente. As duas não estão separadas por um abismo, elas são parte da mesma jornada.
No final das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão bem pessoal que traz toda essa teoria para a nossa prática diária. A pergunta não é mais só sobre acreditar ou não, mas sim como as escolhas de hoje estão construindo o eu de amanhã. Uma questão para a gente levar para a vida.